Olá, meus irmãos, graça e paz para vocês. Eu gostaria de deixar aqui esse estudo, que é um estudo muito importante para aqueles que querem pregar a Bíblia. E esse estudo vai trazer uma compreensão mais ampla das Escrituras e como as Escrituras estão relacionadas, as suas partes estão relacionadas. Então, eu gostaria de trazer hoje só o estudo da aliança da preservação, que é a aliança feita entre Deus e Noé, que se encontra lá em Gênesis capítulo 9, versículo 1 a 18. E aí, o que é que nós precisamos começar entendendo? Lá em Gênesis capítulo 3 e 15 diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui nós temos o que? O juízo de Deus sobre a serpente, esclarecendo de que daquele momento em diante, né, depois da queda, haveriam duas descendências, duas sementes, uma semente de Adão, uma semente da mulher, melhor dizendo, e uma semente de Satanás, que seriam aqueles que abandonariam a Deus, que viveriam segundo seu coração, guiados pelo pecado. Então, duas sementes são lançadas após a queda. É bom entendermos, antes de prosseguir, que antes da aliança da preservação, Deus estabeleceu a aliança do começo, né, que é a aliança com Adão, colocando a lei também chamada de aliança das obras, ou pacto das obras, onde Deus estabelece com Adão os termos de uma aliança e ele quebra essa aliança, então, e aí vem as consequências da quebra dessa aliança, que é exatamente o juízo sobre aqueles que quebraram a aliança como Adão. Então, agora nós iremos falar sobre a aliança da preservação. Aí, em relação e a relação que essa aliança tem com as demais alianças são essas. Anteriormente tem a aliança das obras, né, que já vem seguindo no processo a aliança da preservação e depois a aliança da promessa, e assim sucessivamente até chegar à nova aliança, né? Vale salientar que ao todo são 6 alianças, e aí temos a aliança a nova aliança em Cristo Jesus, que é a aliança que Cristo firmou conosco, que somos o seu povo. E aí, quais são as características da aliança de Deus com Noé? Nós iremos ver aqui essas características. A primeira delas é que a aliança de Deus com Noé revela uma íntima relação com a aliança da criação. Ou seja, você vai perceber comigo que aquilo que é dito a Adão também continua sendo dito a Noé. Nós podemos ver alguns textos que são textos básicos que nos mostram isso. É o texto lá de Gênesis, capítulo 1, 24 a 25. Fala ali dos animais e tal, e essa aliança com Noé também se estende aos animais, à criação. Essa mesma fraseologia ela é também dita lá em Gênesis capítulo 6, versículo 20. O homem também continua na mesma posição de dominador. Deus, quando cria o homem, diz: sede fecundo, multiplicai, dominai sobre a criação. Então Deus também continua dentro da aliança com Noé. Ele preserva, ele deixa, ele dá ainda essa posição ao homem. Então nada disso é mudado. É importante dizer que as alianças elas se sobrepõem, elas são muito semelhantes a uma lasanha. Imagina uma lasanha, né? Nós chamadas da lasanha, né? Então imagine o seguinte, que as alianças elas são como essas camadas da lasanha, onde cada uma delas revela um pacto de Deus com os homens e os termos, né, de bênção e maldição. E aí o homem, como foi dito lá em Adão, né, o homem continua sendo dominador sobre a criação no pacto de Noé, de Deus com Noé. E aí os termos da aliança eles continuam, como nós acabamos de falar. E aí percebemos inicialmente isso, que a aliança de Deus com Noé revela uma íntima relação com a criação, com a aliança da criação, que é a aliança também chamada de Pacto das Obras. Em segundo lugar, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos que a aliança de Deus com Noé revela a graça salvadora, né? O Deus que sempre se relaciona conosco por meio da graça. E aí o dilúvio foi um juízo de Deus sobre a impiedade dos homens, né? Então Deus ali castigando a impiedade, o pecado ia se alastrado nos homens da sua época. Assim também será no dia em que o nosso Senhor Jesus voltar, ele vai trazer um juízo, né, sobre o mundo e sobre os homens. E o que é interessante notar é que Noé não era alguém perfeito, não era alguém pecador, porém recebeu de Deus o favor, encontrou favor da parte de Deus.
Como diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 8, porém Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Ou seja, Deus ali na salvação de Noé manifestando a sua graça. É importante dizer isso porque, às vezes ou outra, encontramos pessoas que acham que a graça só se revela quando Jesus aparece lá no Novo Testamento. E em todo tempo, Deus ele se relaciona conosco, ele se comunica conosco por meio da graça. E aí, por que Noé? Por que Deus escolheu Noé? O que é que Noé tinha? Nós não podemos achar que Noé era alguém sobre-humano, alguém perfeito, era alguém pecador como nós. E aí, como diz Efésios capítulo 2, versículo 8 a 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nunca houve um momento em que Deus, depois que o homem pecou, em que Deus pudesse aceitar o homem em um relacionamento onde o homem fosse capaz de obedecer a Deus por meio de suas obras. É sempre por meio da fé, é uma graça de Deus, é um favor de Deus para o homem. Então vimos aqui que o quê? Que a aliança de Deus com Noé revela a graça salvadora de Deus, a graça de Deus, a graça da redenção, né? Salvando o homem do seu pecado, da condenação. Em terceiro lugar, nós vemos que a aliança de Deus com Noé, ela revela a continuação da intenção de Deus de tratar com a família na sua relação pactual. Então, assim, Deus deu, nos termos nas ordenanças que Deus deu ao homem lá na criação, dentre elas está lá a família, né? O homem deveria ter o seu dia de descanso, deveria trabalhar também e deveria instituir família. E aí Deus ele mostra aqui no pacto com Noé esse cuidado com a família. Esse pacto também sendo estabelecido não só com Noé, mas também com a sua família. E aí Deus preserva a família de Noé no seu juízo. Deus não coloca na arca apenas Noé, mas Deus também coloca a família de Noé, que dali em diante começaria o quê? Uma nova humanidade. Como diz lá Gênesis capítulo 2, 24, né? Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, na aliança de Deus com Adão, lá na criação, Deus ordena ao homem constituir família, Deus estabelece a família lá. E aí vemos aqui que Deus, na sua relação na sua aliança com Noé, ele revela a continuação da sua intenção em tratar com a família numa relação pactual. Em quarto lugar, nós também vemos aqui no pacto de Deus com Noé que esse pacto revela a preservação da criação. Inclusive agora o nome que é dado à aliança da preservação é dado exatamente porque é nessa relação, nessa preservação que nós iremos falar agora, que a aliança ela traz esse benefício para o homem, inclusive alcançando os outros, né, com a preservação de toda a criação. Ele prometeu a Noé que não amaldiçoaria mais a criação, nem feriria mais o homem por causa do pecado, né? Conforme diz lá Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 22. Ele diz assim, vou ler o texto aqui para você poder ouvir. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse a consigo mesmo, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então, por que a criação ainda continua existindo, sendo bênção para nós? Porque Deus, na sua graça, ele decidiu, mesmo o homem sendo pecador, mesmo o homem tendo no seu coração essa inclinação ao pecado, Deus decidiu preservar assim a sua criação. Deus ele promete a provisão também para a sustentação do homem, né? Então Deus não só ele não só preserva a criação, mas ele preserva também o homem, fazendo com que a erva do campo cresça e ali sirva de alimento para o homem. E aí, dentro desse tema da preservação, Deus também ele valoriza a vida, inclusive em relação aos animais. O sangue dos animais deveriam ser reverenciados, né? Porque ninguém poderia comer o sangue do animal, e a vida do homem. O homem que derramasse o sangue do seu semelhante, ele deveria ser morto, numa pena de morte, né? E aí, para a preservação também da ordem, como ele diz, sejam fecundos e multipliquem-se. Então, tanto a vida deveria ser
ser reverenciada, né? Isso dos animais, incluir os animais, porque o sangue não deveria ser comido e o sangue, a vida está no sangue, como o homem não poderia tirar a vida de seus semelhantes sem sofrer as duras consequências. E Deus tinha um propósito, Deus tinha estabelecido um propósito. Qual era o propósito? Que a partir ali de Noé, né, eles pudessem fecundar, eles pudessem multiplicar-se entre a terra. Como alguns autores já dizem, aí está a semente para a gente entender um pouco mais a questão da pena de morte. Mas eu não vou tratar aqui, isso aí vocês depois deem uma lidazinha para entender um pouco mais sobre essa questão. E aí nós vemos aqui no ponto 4 que Deus, na sua aliança com Noé, ele revela a preservação da criação. Em quinto lugar, nós vemos também que a aliança de Deus com Noé tem efeitos sobre toda a criação, ou seja, não foi só Noé quem foi beneficiado, mas toda a criação foi beneficiada com os termos que Deus estabeleceu de bênção e maldição na sua aliança com Noé. E aí todos os seres viventes, eles sobrevivem hoje sobre o símbolo dessa aliança, que é o arco-íris, né? O arco-íris é o símbolo dessa aliança feita com Noé, na qual Deus promete preservar toda a criação e sustentar o homem, né? dando a sustentação para que o homem possa continuar a viver. E aí no versículo 10 do capítulo 9, lá de Gênesis, diz assim: e com todos os seres vivos que estão com vocês. Observe aqui, né, como a aliança, né, ela é firmada não só com Noé, mas com todos os seres vivos, tanto aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Ou seja, toda a criação ela é alcançada com ou pela aliança de Deus com Noé. Detalhe, isso é válido para nós? É válido. Lembre-se que as alianças elas se sobrepõem, elas estão ali como que as partes de uma lasanha, como eu ilustrei para vocês, né? Cada partezinha daquela ali vai se sobrepondo e assim até chegar à nova aliança, onde essa nova aliança nos traz muita coisa que foi preservada desde os dias de Noé e dos dias de Adão e outras que foram deixadas, que aí num próximo momento a gente pode até esclarecer para vocês. Observe que isso aqui vai servir para quê? Servir para vocês terem uma compreensão maior teológica de toda a história da Bíblia, de toda a narrativa e o enredo das Escrituras, tá bom? Então, Paulo, ele repercute essa compreensão. Veja só que coisa interessante. Ele repercute os efeitos dessa aliança em seus ensinos, como a gente pode ver lá em Romanos 8, capítulo 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. Ou seja, o homem, no seu pecado e na sua relação com a criação é afetada por isso, e a criação geme o momento da restauração da criação, do homem especialmente, né, para que ela possa gozar ali a perfeição que Deus assim sempre quis para ela. Então, a gente vê que o apóstolo Paulo, no contexto do Novo Testamento, continua ainda, né, com esse interesse, escrevendo sobre esse interesse para com a criação. Que a gente, como cristãos, nós não estamos preocupados apenas com a alma do homem, mas com toda a criação que foi alcançada assim com a aliança de Deus com Noé e também que está ali implícita na nova aliança em Cristo Jesus. E aí vimos então aqui no ponto 5 que essa aliança de Deus com Noé tem efeito sobre toda a criação. E em sexto e último lugar, para a gente encerrar aqui essa aula, né, a aliança de Deus com Noé enfatiza o caráter gracioso dessa aliança. O caráter gracioso por quê? Porque Deus ele derrama o seu favor não por mérito do homem, não por aquilo que o homem faz, mas por aquilo que Deus é, um Deus amoroso, um Deus que decide se relacionar conosco, sendo nós ainda pecadores. Aí nós vemos, interessante notar aí, que após as densas nuvens do juízo, né, Deus ali ministrando o dilúvio sobre a humanidade e impetrando assim o seu juízo, vem o quê? Vem o belo arco-íris, que é um símbolo também para nós da graça de Deus, do Deus que se revela com o seu favor para conosco, né? E aí esse mesmo arco-íris ainda permanece pela eternidade. Observe que esse símbolo da aliança não é apenas um símbolo para este momento aqui, para essa existência, mas ele é visto inclusive lá no Apocalipse capítulo 4, versículo 3, que diz assim: e esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então observe aí o arco-íris,
essa imagenzinha aí, uma imagem, né, para a gente ter uma noção, não é que seja exatamente isso aqui, é só uma imagem ilustrativa, mas o arco-íris está lá no trono de Deus, é visto no trono de Deus na eternidade. E aí, por fim, né, o capítulo 6, né, ele enfatiza o caráter, que a aliança de Deus com Noé enfatiza o caráter gracioso dessa aliança. E para nós encerrarmos aqui, queria deixar para você algumas aplicações. Primeira delas, a salvação de Deus ela tem implicações sobre toda a criação. Então, todas as vezes que a gente fala sobre salvação na Bíblia, não podemos ter uma visão restrita, pequena. A salvação de Deus envolve também a restauração de toda a criação. O efeito do pecado na criação será revertido e já começou a ser revertido em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos, pregamos ou ensinamos sobre a salvação, devemos ter em mente isso, o efeito, né, sobre toda a criação. Em segundo lugar, a salvação de Deus para nós é sempre por graça. Não há um momento e nem haverá em que Deus se relacione conosco se não for por meio de graça. Deus olhando para nós, vendo a nossa condição e mesmo assim nos abençoando. Lembre que somos todos pecadores e estamos destituídos da graça de Deus. E por fim, né, assim como Deus, tratemos a vida do homem com reverência. Que nós possamos dar o devido valor à vida do homem. E aí isso tem uma forte aplicação para os nossos dias, uma vez que vivemos num período de grande impunidade aqui na nossa sociedade. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê o devido juízo, né? O devido castigo sobre aqueles que tratam a vida do homem como coisa pequena. E não só na administração do castigo e do juízo, mas também nós, no relacionamento, olhando para o nosso semelhante, cuidando do nosso semelhante como ele deve ser cuidado, uma vez que ele é a imagem e semelhança de Deus. Portanto, irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vocês aí que estão assistindo. Eu espero que essa breve aqui exposição sirva a vocês, para que despertem vocês a buscar conhecer mais um pouco sobre essa questão das alianças. Aqui eu falei apenas da aliança da preservação, mas existem outras que, se Deus nos permitir, em breve estaremos postando para que vocês possam ter uma noção aí geral de como Deus se relaciona com o homem em toda a Bíblia. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!